Pronto, já estamos gravando. Pessoal, bom dia. Hoje nós falaremos sobre os dois últimos eixos norteadores da BNCC que faltam. São eles álgebra e resolução de problemas. Dos 5 eixos norteadores, que eu tenho certeza que vocês lembram bem quais são, mas é bom sempre revisar, porque revisar é viver, recordar é viver. Números, espaço e forma, álgebra e tratamento da informação, resolução de problemas. Eu enviei a BNCC para vocês, mas hoje eu vou abri-la aqui um pouquinho e vou destacar algumas partes. Bom dia, gente. Destacarei algumas partes da BNCC que é imprescindível que vocês leiam. Bom dia, Carolina Michel. Ou eu queria muito que vocês ficassem com a BNCC inteira mesmo, mas se vocês quiserem, eu separo a BNCC só nas partes de matemática. Mas tem ela inteira, destacando as páginas que tratam da matemática, especificamente a parte que nos interessa. Eu acho que já basta com vocês terem a BNCC inteira, né? É muito interessante vocês terem toda a BNCC e todos os PCNs, tá, gente? Os PCNs, particularmente os de matemática. É de domínio público, você baixa fácil, mas eu vou deixar os PCNs para vocês também. Primeiro, antes de eu começar a tirar dúvidas sobre a aula passada e recordar rapidamente, vou começar aqui com vocês com álgebra, e a gente vai retomando tudo, porque a álgebra exigirá tratamento dos números e, às vezes, geometria. Nós também trabalharemos álgebra, mas principalmente resolução de problemas, que falaremos hoje também, utilizando a metodologia de ensino recurso aos jogos, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha telinha aqui com vocês. Vocês já estão vendo minha tela aí, né, gente? Deixa eu ver aqui. Sim. Sim. Ótimo. Então falaremos um pouquinho hoje de álgebra. Primeira coisa, gente, é uma das áreas mais importantes da matemática e tem alguns motivos para isso, depois nós discutiremos, mas ainda que seja uma das partes mais importantes da matemática, um eixo norteador da BNCC, é um ramo específico da matemática, a álgebra, é um dos menos trabalhados. Existem alguns motivos particulares para isso, comentaremos depois quando falarmos especificamente de educação. Álgebra. Vamos lá então. Ó. Álgebra é o ramo da matemática, então olha só, a álgebra não é simplesmente um eixo norteador da BNCC. A álgebra especificamente é um ramo da matemática, um ramo da ciência, que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e todo tipo de estrutura algébrica. Nós nos concentraremos, e a BNCC pede para que façamos isso, nessa parte específica, que depois explicarei para vocês, mas com muita calma, o que são estruturas algébricas. Atenção, muita gente confunde a álgebra com operações, e aí acha que a álgebra resume-se a realizar operações com letras, e não é. A álgebra também é conhecida como estudo da pura forma ou matemática literária. Matemática literária porque a álgebra é justamente aquela parte da matemática em que onde era número começa a tornar-se letra. E a hora começa a aparecer os x, y, a e todo esse tipo de parte literária. Literária no sentido de letra mesmo. Literes lá do latim, tá? E a álgebra é responsável pela generalização da aritmética. Para provar, por exemplo, que a soma entre dois números primos é sempre um número par, eu preciso necessariamente recorrer à álgebra. Então, na prática, o que eu quero que vocês levem de tudo isso daqui? A álgebra é a parte da matemática em que começa-se a entrar as letrinhas e estuda as estruturas. Depois eu vou resumir para vocês, para que nós coloquemos lá no nosso mapa de estudos. Mas, se eu perguntar para vocês, e me disseram que eu perguntarei o que é álgebra, tem que estar na ponta da língua. Álgebra, matemática literária,
responsável pela generalização e estudo das estruturas. Simples assim. Matemática literária, responsável pela generalização e estudo das estruturas. Essa parte das estruturas, aguardem as cenas dos próximos capítulos, que terem um especial só para falar dessa de estrutura. A álgebra estuda as equações. Não vou entrar a fundo na resolução de equações, pelo mesmo motivo já dito anteriormente. Todos os livros didáticos trazem a resolução e resolução comentada para os alunos. Não é nosso objetivo, né, de fundamentos e práticas da matemática, nos aprofundarmos no ramo procedimental da matemática. Nós trabalharemos fortemente com o conceitual e com o atitudinal. Então, nós não resolveremos equações, mas saibam que a equação é um local da matemática, é uma sentença matemática muito utilizada para tudo. Equação é uma sentença matemática aberta que representa uma igualdade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Coloquei a característica das equações, elas contêm incógnitas que geralmente são expressas por letras do nosso alfabeto, daí a ideia de matemática literária. Aqui são alguns exemplos. Isso é uma equaçãozinha. Isso daqui é uma equaçãozinha. Apareceu uma letrinha porque sentença matemática aberta que representa uma igualdade. Toda equação deve ter um sinal de igualdade. Professor, volta o outro slide, por favor. Volta sim, claro. Está aqui. Ai, cara. Eu vou mandar os slides lá para vocês depois, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. De nada. Então, essas daqui, ó, isso é uma equação. Ela é chamada de sentença matemática porque tudo que eu escrevo em matemática, todo tipo de texto que eu produzo em matemática, recebe o nome de sentença matemática. Representa uma igualdade, ou seja, tem um sinalzinho de igual aqui. E contém incógnita. Aqui, ó. Resolver uma equação é encontrar o valor dessa incógnita. Dados os infinitos números que existem, existe apenas um que torna essa igualdade verdadeira. X igual a 3. Ó. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. O único sinal que pode ser omitido em toda a matemática, que eu posso deixar de expressar, não preciso necessariamente escrevê-lo, é o sinal de vezes. Então, quando nós olhamos para uma sentença matemática aberta como essa, 5x significa 5 vezes x. Ou mesmo que x mais x mais x mais x mais x, 5 vezes. Não entraremos nesse processo de resolução. Os livros didáticos trazem. Os livros didáticos trazem maneiras diferentes para trabalhar com isso. Essa parte que eu queria me atentar com vocês, ó, o princípio da balança. Essa balancinha aqui é representada matematicamente pelo próprio sinal de igualdade. Então, sinal de igualdade significa que 5x mais 2 e 17 estão equilibrados numa balança. Então, 5x mais 2 tem o mesmo peso que o 17. Aí a pergunta de sempre de uma equação é descobrir o peso do x. Como, professor? Assim, ó. Esse é o princípio da balança de Euclides. Toda equação pode ser representada em uma balancinha como essa. A ideia dessa balancinha aqui é descobrir o peso de uma única bolinha aqui, ó. Olha a importância de vocês terem jogado o jogo da balança que eu passei para vocês na aula passada. E vamos dar uma visitadinha nele hoje de novo, ó. O princípio, então, dessa balancinha, dessa atividadezinha aqui, que depois irá lá para vocês nos slides para que trabalhem com os alunos, é o seguinte. Quanto pesa uma única bolinha amarela dessa? Então, a ideia aqui é de fazer isso com os alunos na prática e eles virem retirando essas bolinhas, é que eles disponham do máximo de artifício possível aqui para descobrir o peso de uma única bolinha. E depois que ele entendeu o princípio da balança, é que nós começaremos a escrever as equações com linguagem matemática. Também falaremos bastante disso, das estruturas algébricas e linguagem matemática.
Falaremos, mas falaremos bastante. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre o peso de uma única bolinha. É bem fácil. O legal é permitir que a criança pense sobre o problema e, preferencialmente, manipule o problema. Então vamos lá. Linguagem matemática. Depois falar bastante. Seguindo aqui, ó. Aqui um outro exemplo de balancinha. Qual é a função de um exercício como esse? Descobrir o peso de uma caixinha como essa. Ó. Uma caixinha dessa, que eu não conheço o peso, e portanto estou chamando o seu peso de X. Uma pesa quanto? Como é que nós resolveríamos? De maneira prática, manipulando isso, colocando X para um lado, jogando 100 gramas para o outro, conferindo para ver se encontra o peso. Isso daqui é bem facinho de ser resolvido, mas tem que se resolver com uma balancinha de fato. Seguindo aqui, ó. Desculpe, pessoal. Aqui, ó, o outro da balança de Euclides, ó. Tem que trabalhar assim com as crianças, tá, gente? Não entendeu balancinha, como é que funciona, não entende álgebra. Falei que voltaríamos a falar sobre linguagem matemática, ó. Aqui está a balancinha. Desse jeito é o que nós chamamos de resolução prática, resolução por algoritmo. Então, resolvo. Manipulando isso, dá para saber o valor de uma caixinha só. Quando eu saio da balancinha e escrevo esse problema dessa forma aqui, ó, aí é o domínio da linguagem matemática, que aqui está escrito em linguagem matemática a mesma coisa que está representada aqui através do desenho, ó. Aqui está escrita a mesma coisa que aqui, ó. Tenho 5 caixinhas pesando X aqui. Ó, o sinal de igualdade representa o equilíbrio da balança, é a própria balança, é igual a 500 mais 100. Posso resolver assim, ou posso colocar tudo na balança. O que é legal mostrar para o aluno? Quando você domina esse tipo de linguagem, que é a linguagem matemática, ó, linguagem da pura forma, a álgebra, eu não consigo resolver só esse daqui da balancinha. Dominando e manipulando a álgebra desse jeito, eu consigo resolver qualquer balancinha que me é dada e não preciso ficar recorrendo a atributos físicos, ou seja, pegar a balancinha para resolver. Eu resolvo simplesmente com papel. E tá aqui, ó. Aqui eu tenho um desenho exatamente do que está escrito aqui matematicamente. Só que a ideia com os alunos é sempre partir daqui, do desenho, depois vir para cá. Ó. Os alunos têm uma dificuldade tremenda no trato com a linguagem matemática, mas muita dificuldade mesmo. Hoje nós aprenderemos a como lidar com a matemática e como lidar com as estruturas algébricas e principalmente lidar com a dificuldade com os alunos nisso. Vamos seguir aqui. Lembrando que aqui esses slides são só de uma breve introdução à álgebra. Essa é uma balancinha. Depois, para quem quiser adquiri-la, é facinho, mas muito fácil mesmo. Essa balancinha é de Lego. Essa que está aparecendo aí para vocês custa R$ 8,75. É absolutamente montável, então você não precisa de espaço para guardar, porque as peças para que nós façamos 20 balancinhas como essa, cabem numa caixinha pequena. Então, porque é desmontável, né? E o legal é sempre montar e desmontá-la com os alunos. Essa balancinha é bem baratinha. Conselho meu é que todo professor tenha uma balancinha como essa. Todo professor que trabalha com matemática, todos, sem exceção, vai trabalhar com matemática, tem uma balancinha como essa. Com que idade que eu trabalho com a balancinha, professor? Literalmente, essa balancinha tem um potencial pedagógico tão grande que dá para trabalhar desde alunos do segundo ano do ensino fundamental 1, ou seja, séries iniciais do ensino fundamental 1, até a pós-graduação. Porque tem várias coisas espetaculares que dá para fazer com a balancinha. Eu aconselharia vocês que tivessem uma. Depois, para quem quiser, eu coloco o link lá para aquisição delas. Quando o aluno manipula desse jeito aqui,
O entendimento dele, quando você vai passar para cá, ó, é muito maior. Não há comparação. A eficácia dele é comprovada por diversos artigos científicos de alunos que receberam esse tipo de intervenção didática. Esses artigos mostram o domínio da matemática das crianças que passaram por esse tipo de intervenção, em comparação com o domínio da matemática de alunos que não passaram por esse tipo de intervenção, não manipularam uma balancinha mesmo, de fato. Então, eu aconselharia vocês que tivessem uma balancinha como essas. E mais ainda, lembrando da formação de pedagogia de vocês, vocês estão sendo formados e formadas para trabalhar também com coordenação, direção pedagógica, supervisão de ensino, quem sabe até alguém daqui vir um secretário de educação de uma cidade, providencia a compra dessas balancinhas e depois treinamento para que os professores aprendam a trabalhar com ela. Porque não é só ter a balancinha, é trabalhar com ela também. Super coloridinho, feito para crianças. As peças são absolutamente atóxicas, ou seja, pode colocar na boca, para quem tiver com medo que o aluno coloque na boca, pode colocar, que não tem problema nenhum. Depois eu vou mostrar para vocês algumas. A parte de formalização nós trabalharemos com muito mais calma. Não vou trabalhar com essa parte com vocês agora, depois nós voltaremos aí. O que eu queria mostrar para vocês agora é só alguns números que nós, enquanto educadores matemáticos, temos que entrar em sala de aula todos os dias para combater esses números aqui, ó. Esses números, conforme vocês estão vendo, são oficiais do INEP, são baseados na última prova PISA, feita em 2018, com estudantes brasileiros, estudantes do ensino regular. Então, olha só. Gente, está em outro idioma, então vocês vão reparar algumas coisas aqui que não são erros de português, porque está em outro idioma mesmo. Olha só, esse é o score médio da avaliação de matemática. Ó. A média mundial de uma prova de matemática que vale de 0 a 1000 pontos foi a da os pontos da média do mundial, das médias dos países que fazem parte da OCDE. 490 pontos é a média, numa prova que vale de 0 a 1000 pontos. A média dos estudantes brasileiros é de 377. Isso é trágico para um país como o nosso. Nona economia do mundo, 209 milhões de habitantes. Isso é uma tragédia. A média brasileira não alcança metade dos 1000 pontos. Outros dados importantes, ó. Aqui é a escala de proficiência. Essa escala de proficiência é basicamente se o aluno domina a linguagem matemática. São esses números que nós, educadores, temos que entrar todo dia em sala de aula com o objetivo de combatê-lo, olha só. Aqui é a posição do Brasil e dos países da OCDE na escala de proficiência em matemática. Observem, ó. Aqui, ó, o score mínimo, quer dizer, o que a OCDE junto com a ONU, o Instituto PISA, o Instituto Italiano, o que ele esperava era um score mínimo de 669 para uma prova que varia de 0 a 1000. Tá? Isso no nível 6. Nível 5, esses níveis aqui, ó, é porque funciona dessa maneira. A OCDE separa os países em nível. Então, não é o nível dos alunos, é o nível do país. É o que se espera para o próprio país. Então, no Brasil, aqui, ó, nível 1, 2, 3. O Brasil pertence ao nível 3 aqui, ó. Então, esperava-se que o Brasil fizesse 482 pontos em média, ó. Só 8% de todos os estudantes do Brasil chegaram nisso, ó, enquanto na OCDE 24% dos alunos chegavam nisso. Olha aqui que a maioria dos estudantes no Brasil, ó, ficaram aqui no nível 1. Esse nível 1 é considerado analfabetismo matemático. Ó. 26% dos nossos alunos são considerados analfabetos matemáticos. E eu disse a maioria, nem é isso, né, gente? Abaixo de 1 aqui, a OCDE nem classifica. Digamos assim, ó, estaria abaixo do analfabeto matemático.
43% dos nossos alunos ficaram aqui, ó. Então vamos lá, só 0,13% dos nossos alunos alcançaram o nível 6, que seriam níveis equivalentes a países de primeiro mundo. 0,77% alcançaram o nível 5, considerado dos países em desenvolvimento pleno. Ó, só 0,77%, que foi 607 pontos na prova. 3,9% dos alunos ficaram nesse nível 4, 545 pontos numa prova que vale 1.000. Esse nível 4 aqui são países já considerados desenvolvidos, só 3,9%. Nível 3, países de terceiro mundo e subdesenvolvidos, 8,58%. Nível 2, países em condição de miséria e extrema pobreza, olha aqui, ó. Nível 1, analfabeto matemático, 26,51%. Abaixo de 1 tem um monte de gente aqui, depois tem mais detalhado desse, mas um monte de gente tirou 0 numa provinha simples de matemática que valia de 0 a 1.000. 43%. Esses são os dados que a gente tem hoje em matemática no Brasil. São dados públicos, tá, gente? Vocês encontram, inclusive, o detalhamento disso no site do MEC. E esse é o estado da matemática. Então, toda vez que nós entramos na sala de aula, é importante usarmos o máximo de recursos que temos à disposição, usar a balancinha, usar o computador. Por quê? Todo dia a gente entra perdendo na sala de aula e a gente tem por obrigação mudar esses números aqui. Eu só queria mostrar isso para que vocês vejam a importância de se trabalhar corretamente, de levar a balancinha, de trabalhar com jogos, de fazer o aluno entender a matemática. Agora, só um pouquinho da história da álgebra aqui porque me contaram que muito provavelmente tenha na prova de vocês. A álgebra, a história da álgebra, ela se divide em 3 partes. Aí o que todas as técnicas de ensino fazem? Divide o processo de ensino e aprendizagem da álgebra em 3 partes também. A primeira parte é chamada de álgebra retórica, é aquela em que eu simplesmente falo ou escrevo sem uso da linguagem matemática. Lembrando, a linguagem matemática é um tipo de linguagem específica em que são utilizados termos específicos da matemática. Mas lembre-se, sobre linguagem matemática falaremos daqui a pouco mais profundamente. Quando eu não uso a linguagem matemática, mas conheço a matemática, eu chamo essa parte do ensino de álgebra retórica. Quando eu já começo a usar os símbolos, mas ainda recorro à minha língua mater, a língua corrente, e começo a misturar os dois, a língua corrente, com a linguagem específica da matemática, eu a chamo de álgebra sincopada. Síncope, se procurarmos no dicionário, nós veremos que é mistura. Então, esse álgebra sincopada é quando o aluno está numa fase em que ele mistura as duas álgebras. Ele mistura a língua mater dele, a língua materna dele, a língua de uso dele, a língua diária dele com a linguagem matemática. Por último, nós temos a álgebra simbólica. É quando o aluno abandona nas aulas de matemática, ele abandona a sua língua nativa, a sua língua mater, e aprende a usar somente a matemática simbólica. Ele usa a linguagem matemática. O processo de ensino e aprendizagem da matemática é dividida nesses 3 processos aqui. Depois eu vou separar tudinho para vocês, para não ficar confuso. Não vamos confundir os processos de ensino e aprendizagem da matemática com os 5 eixos norteadores da BNCC e toda aquela parte, se não fica confuso. Para não ficar confuso, nós recorreremos ao nosso mapa de estudo. Então, o ensino e a aprendizagem da álgebra é dividido em 3 partes. O aluno primeiro passa pela álgebra retórica, depois ele vai para a álgebra sincopada e, por último, a álgebra simbólica. Quando ele chega na álgebra simbólica, nós determinamos que ele tem letramento matemático e objetivo cumprido. Ele sabe se expressar através de símbolos específicos da matemática. Aqui rapidinho, relembrando sempre, relembrar é viver. A BNCC divide a matemática em número, álgebra, espaço, forma, estatística e probabilidade, que é tratamento da informação, resolução de problemas. Agora nós entraremos na parte de linguagem matemática.
Aqui as ideias da matemática, quis colocar nesse slide para vocês sempre lembrarem. Sempre que eu me referir ao ensino e aprendizagem da matemática, eu vou me lembrar que o ensino e aprendizagem da matemática ele deve ser conceitual, atitudinal, procedimental. Conceitual, as ideias que permeiam a matemática, a ideia da matemática. Atitudinal, a afetividade do aluno em relação à matemática, a proatividade na hora de resolver um exercício ou um problema. Por último, e sempre por último, a parte das contas, os algoritmos, a linguagem, isso é chamado de procedimental. Alfabetização e letramento matemático, também queria que vocês tivessem um documento escrito resumindo isso. Alfabetização matemática refere-se ao domínio dos números, registro de quantidades. Sei escrever tudo isso, sei basicamente as 4 operações, eu sou só alfabetizado matematicamente. E agora atenção, hein, gente? Um ser humano que não domina uma das 4 operações básicas, e apenas uma, é considerado analfabeto matemático. Professor, não sei subtrair. Ligo o alerta em... Claro, gente, para alunos a partir do 3º ano do ensino fundamental 1. Não sei subtrair. Alerta do professor fica ligado no máximo. Eu tenho dentro da minha sala um aluno analfabeto matematicamente. Você tem que indicar para aulas de reforço, você tem que lutar contra o analfabetismo daquele aluno. E a parte do letramento matemático, domina as ideias da matemática. Ele utiliza as equações na vida dele, ele resolve problemas, ele conhece os dispositivos internos da matemática, ele sabe por que soma, por que subtrai, por que divide, por que multiplica, ele sabe o que são potências, ele sabe o que são raízes, ele domina todo tipo de dispositivo interno que é específico da matemática. Domina, aí nós dizemos que ele tem letramento matemático. O processo de vocês, a luta diária de vocês durante o ensino da matemática é, primeiro eu alfabetizo, depois eu ofereço para o aluno letramento. Existem algumas técnicas didáticas que tentam inverter isso. Trabalha primeiro com o letramento e depois com a alfabetização. Dá para fazer isso, professor? Dá, conforme eu mostrarei para vocês daqui a pouco. E, gente, algumas pessoas que trabalham assim têm resultados fantásticos. Como é trabalhar com letramento antes da alfabetização, professor? Trabalhe com ideia, 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 ideia. Depois eu mostro para ele assim, ó, tem outro jeito de expressar as ideias de vocês. Tem uma coisa chamada linguagem matemática. Recurso aos jogos e algoritmos. Junto com esses algoritmos, falaremos também de linguagem matemática. Vamos sair um pouquinho agora da teoria, vamos para a prática, gente. Olha só o que eu tenho aqui para vocês. E vocês farão, isso se transformará numa atividade. Continuam me ouvindo bem, tá? Né, gente? Pessoal? Sim. Ótimo. Deixa eu voltar aqui que eu vou mostrar para vocês a atividade. Primeiro, ó, não confundam. Aqui é um joguinho, por isso que eu coloquei lá recurso aos jogos. O nome do joguinho é Teste de QI Chinês ou simplesmente Travessia do Rio. Esse jogo é antiquíssimo, tá, gente? O jogam na China desde o século II a.C. Aí vocês virão aqui no Google e colocarão assim, ó, teste de QI chinês. Se não encontrar, coloca teste de QI chinês, travessia do barquinho. E vocês vão encontrar. Eu já encontrei aqui. É óbvio que vocês vão encontrar muita coisa, inclusive os resultados no YouTube, mas muito mesmo, alguns com mais de 2 milhões de visualizações. O jogo é conhecidíssimo. E vamos lá para a gente ver o potencial didático desse jogo. E aí eu vou amarrar com tudo aquilo que nós já aprendemos aqui. Nós utilizaremos esse joguinho para falar sobre domínio da linguagem matemática, domínio dos algoritmos, e a criançada gosta desse jogo. Esse jogo a criança já consegue trabalhá-lo no 2º ano do ensino fundamental 1.
Então, quando que é o momento de começar a trabalhar com esse jogo? No ensino fundamental 1. Tá aqui o joguinho. É claro que vocês o encontram em português, uma procurada lá no Google, vocês vão encontrar todos esses escritos aqui em português. Eu peguei aqui o primeiro link que apareceu, não me preocupei com isso, porque eu sei como é que funciona o joguinho. Se vocês encontrarem em chinês também, quem já tiver computador entra no joguinho para fazer comigo. Mais uma observação interessante. Se estiver aparecendo um sinal aqui de tipo um quebra-cabeça, indicando que o Adobe Flash não está disponível, venham até aqui onde está escrito não seguro, ou um cadeadinho, abre, vem em configurações do site, e por questões de segurança, o Adobe Flash Player, um software que permite que as animações na tela sejam exibidas, geralmente ele vem bloqueado, como está aqui, ó. Clica aqui e desbloqueia permitindo, depois é só voltar no jogo que o jogo vai carregar automaticamente para vocês. Vamos ao joguinho. Gente, joguem. Atenção, galera. Para todos aqueles ou aquelas que tiverem, ai, que difícil, não consigo, não sei, tenta fazer, não conseguiu, traga-me dúvidas. Só ficar dizendo que não conseguiu sem tentar, aí é voadora, tá, gente? Voadora direto no pescoço. Tenta. Vamos lá para esse joguinho, ó, vou mostrar para vocês. Como o texto é um pouco grande, para crianças do segundo ano, não é legal só mostrar as regras. Fale para eles das regras do jogo. Terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental, sim, você pode pedir só para que ele leia as regras. Como vocês também não são tão adeptos assim a textos um pouco mais longos, de 8 linhas como esse, vou explicar as regrinhas do jogo para vocês. Muito simples, tem que pegar toda essa galera aqui, todas essas 8 pessoas e passar para outra margem do rio. Para isso nós temos algumas imposições que são regras do jogo. A mulher não pode ficar sozinha com os meninos, o homem não pode ficar sozinho com as meninas em uma das margens do rio. O bandido tem de ficar o tempo todo acompanhado do policial. Para que o barquinho ande, é preciso que tenha pelo menos um adulto no barco. Pronto, são essas regras. Recapitulando, mulher não pode ficar sozinha com os meninos. Para que ela fique com os meninos em uma das margens do rio, ela tem que estar na presença do homem. O homem não fica sozinho com as meninas. O bandido tem que ficar sempre acompanhado do policial. Se eu executar um passo errado do jogo, por exemplo, olha só que eu vou fazer um barquinho. Para colocar o homem, é só clicar em cima dele, gente. Então, esse jogo, a parte de informática, ele não exige nada, é clicar. Vou colocar o homem. Se eu enviar os dois para outra margem do rio, a mulher vai ficar sozinha com o menino, ó. Não vai. Assim como o homem ficará sozinho com a menina na outra margem do rio. Não vai. Vou mandar o policial. Vai. Não, ó, o bandido não pode ficar sem o policial. Olha lá. Não pode. Tem dessas regras, tenho que atravessar todo mundo. Dá para fazer antes que vocês venham. Professor, não dá para fazer, achei difícil, o jogo é impossível. Crianças do segundo ano fazem. Sei vou fazer bem rapidinho aqui com vocês, só para que vocês vejam que é totalmente possível o joguinho. Se não, sim, vocês farão que nem a criancinha. Você não consegue, isso é impossível. Olha lá, dá para atravessar todo mundo. Já perceberam que dá para fazer, né, gente? Dá para fazer, o joguinho é absolutamente tranquilo. Objetivo, sempre antes de colocar alguém no barco, lembre-se se você não está infringindo uma das regras do jogo.
Sempre antes de colocar alguém no barco, pergunte-se se você não está infringindo uma das regras do jogo. Não adianta ficar de olho no meu, existem várias formas distintas de se fazer esse exercício. Ou seja, não adianta ficar de olho no meu, tem várias formas distintas de fazer isto. Olha lá que bonitinho, atravessei todo mundo. Aí nós utilizaremos esse joguinho aqui, eu reinicio o jogo. Ó. Tem várias formas distintas de se fazer esse jogo, mas várias mesmo. As regras são as seguintes, ó, somente o pai, a mãe chama de pai e mãe, tá, gente? Com criança, principalmente de segundo ano, por que o pai bate no filho? Então é legal falar homem e criança. Somente o pai, a mãe e o policial sabem pilotar o barco. A mãe não pode ficar sozinha com os filhos, o pai não pode ficar sozinho com as filhas. Criança do segundo ano também pergunta por que eles têm tanto filho? Ah, bandido criança. Então, para a criança do segundo ano, explica as regras e usa o termo mulher, homem, criança. O prisioneiro não pode ficar sozinho com nenhum integrante da família. O barco só pode transportar 2 pessoas. Quer dizer, aqui tem um errinho, tá? O barco só pode transportar 2 pessoas por vez. Não, o barco vai com um só também, ó, conforme vocês viram aqui. Ó. É no máximo 2 pessoas por vez. Dá para transportar um só. Não pode criança no barco, mas dá para transportar um só. Você pode ir e vir com as pessoas quantas vezes precisar. Clique nos bonequinhos para colocar no barco e depois na alavanca vermelha para atravessar. Vamos lá então. O que isso tem a ver com a matemática? Eu vou mostrar para vocês a atividade que nós realizaremos, que eu quero que vocês realizem e que vocês me enviem. Observe, ó. Primeiro passo. Vamos voltar aqui. Cadê? Aqui. Tem um problema para resolver. Qual é o meu grande problema? Atravessar as 8 pessoas que aqui estão para a outra margem do rio. Para resolver esse problema, eu recorrerei à álgebra. E nós vamos devagarzinho. Ó. Primeiro álgebra retórica, depois álgebra sincopada, depois álgebra simbólica. Vamos para a álgebra retórica. O aluno sabe descrever para mim o que fazer para ganhar o jogo? Por exemplo, o aluno vai falando assim, manda o policial e o bandido. Traz o policial de volta. Agora manda o policial e uma das meninas. Agora volta o policial e o bandido. Agora manda a mãe e uma das meninas. Agora manda a mãe de volta. Olha, estou descrevendo de maneira falada, fazendo uso da minha língua mater para resolver o problema. Manda o pai e a mãe. Manda o pai de volta. Manda o pai e o menino. Manda pai e mãe de volta. Olha, estou falando, ó. Manda pai e mãe de volta. Estou falando, ó. Quando eu estou falando, manda o pai e menino, o pai e a mãe. Manda menino e pai de volta. Olha lá. Agora manda, enfim, estou falando o exercício. Quando eu estou falando o exercício, estou na álgebra retórica. Depois eu vou para a álgebra sincopada. Começa a usar símbolos. Como que nós utilizaremos o símbolo? Atenção, vocês virão aqui, abrirão o Word de vocês e nós vamos montar uma receita de bolo para resolvermos esse exercício fazendo uso da álgebra. Quando vocês ouvirem a palavra receitinha para resolução de um problema, por exemplo, ó, como eu tenho um problema, o pneu do meu carro furou. Como eu resolvo o problema do furo do pneu do meu carro? Olha, primeiro tenho que estacionar o carro no lugar seguro, tirar o triângulo de sinalização, manter o triângulo a no mínimo 10 metros de distância do carro, tenho que pegar a chave de roda, colocá-la sobre uma das porcas, rosqueá-lo, desrosqueio no chão, depois coloco o macaco, levanto o carro.
cria uma receita de bolo, uma norma. Isso é o que nós chamamos em matemática de algoritmo. Algoritmo é o conjunto de técnicas utilizadas para a resolução de um problema. Os algoritmos fazem parte da álgebra. O que nós faremos aqui é um algoritmo para a resolução desse problema. O algoritmo faz parte da álgebra sincopada. Então, farei um algoritmo. Só que o mais legal de tudo é que eu começo primeiro a criar o algoritmo. Então, falo o meu algoritmo. Que vocês farão, atenção, eu farei exatamente como eu quero que vocês façam. Nós vamos transcender um pouquinho a ideia da álgebra falada e vamos usar linguagem matemática para resolvermos, para criarmos o algoritmo. Linguagem matemática, algoritmos. Aí vocês colocarão o nome e o RA de vocês. Aí, ó, vou montar um algoritmo, mas com linguagem matemática. A linguagem matemática que vocês utilizarão, atenção, linguagem matemática não são só os números e os símbolos de mais, menos, divisão e multiplicação, não. Existe uma coisa da linguagem matemática chamada operadores booleanos. É eles que nós utilizaremos, booleanos. Pode ver que o Word nem corrige, porque a palavra é comum do nosso dicionário. Quem são os operadores booleanos? Os operadores booleanos são símbolos da linguagem matemática utilizados para a resolução de problemas. São símbolos algébricos. Olha que símbolos interessantes, ó. E. O E mesmo, o conectivo E, que conecta da língua portuguesa, conecta uma na outra, ele é considerado um operador booleano, ele é um operador da matemática. E, ou, e as setinhas são símbolos matemáticos. Vem aqui inserir no Word, procura no seu, porque o meu aqui é o 2016, cada um deve ter um. Onde estão as setinhas? Ó? O meu está aqui em inserir formas. Ó a setinha aqui. Ó. Essa setinha é um operador booleano. Pode usar essa, pode usar a que vocês acharem melhor. Ó. Inserir formas. Vou colocar uma setinha diferente. Vou colocar essa daqui. Ó. Gente, essa setinha é um operador matemático. Tá aqui, ó, a setinha é chamado de operador booleano. Então, a matemática tem os 4 símbolos das operações básicas e mais 4 símbolos dos operadores booleanos. Essa setinha e um outro símbolo das operações matemáticas booleanas, algébricas, e a setinha voltada para o outro lado. Tem mais símbolo, quem quiser depois entrar no ramo pesquisar melhor, esse ramo só de operadores booleanos, fica à vontade. O que nós utilizaremos são esses 4. Tem mais? Tem mais. E aí o que nós faremos aqui no Word? Organizo depois com calma, bem bonitinho, para as setas não ficarem tortas e tal, mas vocês farão exatamente isso. Ó. Nós criaremos aqui, é claro, centraliza isso, usa a norma BNT, Arial 12, espaçamento entre linhas simplificados, mas deixa toda essa parte para depois, tá, gente? Depois de pronto vocês farão isso. Olha o que eu vou fazer. Vou criar um algoritmo de resolução daquele probleminha da travessia no rio. Aí nós trabalharemos com toda essa parte. Ó. Primeiro eu tenho que conseguir falar a resolução. Ó. Atenção, enquanto vocês não estiverem conseguindo falar a resolução daquele exercíciozinho, vocês também não vão conseguir resolvê-lo, tá? Tenho que falar. Agora eu vou mandar de volta o homem. Agora eu vou mandar o menino e o homem. Agora manda a mulher e... Ó, se eu não conseguir falar da forma como estou fazendo com vocês, eu não consigo resolver.
Depois que vocês estiverem falando, vamos lá, vou montar o meu algoritmo. É isso que vocês farão. Atenção, não existe uma única forma de resolução desse problema. Não é para vocês ficarem colando um dos outros. É para vir aqui resolver. Vou montar o meu algoritmo. Muita atenção que nós faremos. Todo computador tem uma tecla chamada Print Screen. O que essa tecla Print Screen faz? Se vocês procurarem no computador de vocês, vai ficar sempre próximo a tecla Enter e a tecla Delete. Geralmente, nos teclados, ela fica na linha das teclas de função, lá em cima no teclado de vocês, onde tem o F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, vai até o F12. Vocês vão encontrar o Print. Essa tela de Print Screen, ela tira uma fotografia da tela em que eu estou. Ó. Tirei uma foto daqui. Tirei a foto, venho no Paint. Paint é um aplicativo do computador para tratamento de imagem. Venho aqui no Paint. Quando aqui no Paint eu clico em colar, ou seja, segurando a tecla Ctrl, que vem simplificada no teclado do computador como CTRL, seguro o Ctrl e aperto o V. Ele cola a tela do meu computador aqui no Print. Qual é a vantagem de ter pego a tela do meu Google e colocado aqui no Print? Ó? Aliás, no Paint. Aqui no Paint eu consigo recortar. Então vamos lá. Ó. Nem vou trazer a galera de volta, vou reiniciar o jogo. Não estou no jogo, estou no Paint. Ó. Quem que eu vou mandar primeiro? O policial e a garotinha. Então vou começar a montar o meu algoritmo. Ó. Está printado aqui. Aqui em início, eu pego selecionar e seleciono ó, o policial. Vou selecionar só a imagem dele. Ó. Vou montar um algoritmo, uma técnica, fazendo uso da linguagem matemática, álgebra, linguagem booleana, para resolver esse exercício. Aí aqui no Paint eu aperto Ctrl C. Ctrl C é copiar. Venho aqui para o Word e coloco Ctrl V. Ó. Vai colocar a imagem do policial aqui. Então, ó, primeiro policial e bandidinho. Tá ali. Vem cá, safado. Ó. Ctrl C. Ctrl V. Olha lá. Policial e bandido. Aí eu arrumo aqui, ó. Não são eles que eu vou enviar primeiro, depois arrumo a imagem aqui com calma. Muda o tamanho se quiser, muda tudo. Porque as duas acabaram ficando coladas aqui. Tá aqui. Aí vem aqui e coloco um operadorzinho booleano aqui, ó. Então, primeiro eu envio policial e bandido. Quem ficará então do outro lado da margem do rio? Policial e bandido. Coloque-os de novo lá do outro lado, ó. E vem organizando. Quem tiver dificuldade de organizar essas imagens aqui no Word, o Word tem uma série de atributos para organizar a imagem. O que vocês farão? Ó, venham para o PowerPoint, também dá para fazer aqui. Ó, no PowerPoint ficará aqui. Deixa eu colocar o fundo branco só nesse daqui. O PowerPoint, o Word, ele tem uma série de restrições para a organização da imagem. Dependendo de como de vocês está configurado, vocês terão um pouquinho de dificuldade para mexer a imagem para um lugar, mexer para o outro. Então, dá para fazer aqui com o PowerPoint também. A opção de vocês com o PowerPoint. Eu vou só mostrar o produto final, o aplicativo que vocês utilizarão é absolutamente a critério de vocês. Ó, vou mandar primeiro policial. Cadê o meu PowerPoint em branco? Policial, ó. E o bandido. Cadê o bandidão? Tá aqui. Policial e bandido primeiro.
policial e bandido. Vou mandar primeiro. Então, vou colocar o operador booleano, mesma coisa, inserir, forma. Vou colocar a setinha mais bonitinha agora. Tá aqui. Mando primeiro o policial e o bandido. Aqui eu vou indicar a margem do rio, ó. Mandei o policial e o bandido. Lá então, do outro lado do rio, ficou policial e bandido. O que eu farei aqui, galera? Vou resolver esse exercício e deixar o algoritmo, o processo de resolução dele aqui expresso, ó. Foi policial e bandido. Depois volta, só o policial. Então, ó. Foi policial e bandido, volta o policial. Ai, professor, que trabalho, não é tanto assim não, gente. Daqui a pouquinho acaba. Volto com o policial, deixo o bandido. Volto o policial. Pronto, ó, fiz o primeiro passo. Próximo passo, deixar o fundo branco. Tá aqui. Ó. Levei policial e bandido, ficaram os dois na outra margem do rio, trouxe o policial. Próximo passo, vem aqui no joguinho, ó. Lembra que vocês já saberão falar o passo a passo, então não vão precisar ficar jogando assim, ó. Vocês vão lembrar do passo a passo. Voltei o policial, ó. Ó, setinha indicando o policial voltando. Agora eu vou levar o policial e o menino, ó. Opa, vem aqui e coloca, ó. Trouxe o policial de volta. Agora quem que eu vou levar? Policial e o menino. Vou lá no pente, pego a imagem do policial. Ó, é só clicar em início aqui. Pego a imagem do policial e de um dos meninos. Ctrl+C. A imagem do policial nem precisa que eu já tinha lá. Vou pegar só a imagem de um dos meninos. Tá aqui. Ctrl+C. Vamos lá. Trouxe o policial de volta. Agora quem que eu vou mandar? Ó, o policial. O meu ele fica um pouco lento porque ele fica travando. Ó, policial e o menino. O que eu farei com o policial e com o menino? Vou mandar para lá, ó, porque como já tem a setinha, eu vou copiar ela para lá. E só vir acabando tudo, ó. Nossa, que setão. Aqui. Manda o policial e o menino. Quem que já estava do outro lado do rio? O bandido. Ó. Tá aqui o bandido do outro lado do rio, ó. Manda o policial e o menino. E vou resolvendo desse jeito até que o leitor, não vocês, o leitor, quem verá o algoritmo de vocês, esqueçam de colocar aqui técnicas de resolução de problema, algoritmo, igual eu coloquei aqui, linguagem matemática, aliás, algoritmo, nome e RA. Não vocês. O leitor, a pessoa que está vendo esse algoritmo de vocês. A Giovana está tentando entrar na sala. Permitir. A pessoa que ver o algoritmo de vocês terá que saber exatamente como resolver o problema. E depois eu vou testar o algoritmo de vocês. Ó, mando primeiro o policial e o bandido. Ficou o policial e o bandido do outro lado. Trago o policial de volta. Segue o sentido da setinha. Ó. Os operadores booleanos servem para isso. Ó. Policial e bandido. Policial e bandido. Trago o bandido de volta. Sequência. Ó. Pego o policial com o menino, levo para lá. Lá já está o bandido. Ó. Depois que eu levei, quem ficará lá do outro lado? Aqui embaixo. Ó. Policial
o bandido e o menino que foi junto. Tá aqui. Daqui quem que volta? Policial e bandido. Então setinha. Quem volta? Policial e bandido. Quem volta? Policial e bandido. Quem volta? Policial e bandido. Vamos para o próximo passo da resolução. Vou lá no jogo. Aliás, não volto mais no joguinho. Eu já sei resolver o joguinho, porque eu já estou aqui eu já estou trabalhando com matemática, com álgebra simbólica. Não estou usando mais a língua portuguesa. Ó. Quem olha isso daqui, só de olhar para o algoritmo de vocês, já vai entender tudo que vai acontecer. Ó. Leva o policial e bandido, fica os dois outra margem do rio, estão os dois, volta o policial. Ó, policial pega o menino, passa para o outro lado que só tem o bandido. Agora tem os três lá, volta o policial e bandido. Depois eu vou vendo passo a passo o que acontece e monto o algoritmo. Sim, gente, isso é linguagem matemática. Portanto, quem achava que a linguagem matemática era só aquela chatice dos números e tudo mais, não. A matemática conta com a imagem, conta com os operadores booleanos. Isso é matemática, gente. Ó. Parti aqui, ó, cumpri meu objetivo. Parti. Cadê? Parti do que nós chamamos de álgebra retórica, falava o problema, passei pela álgebra sincopada, estou falando e escrevendo. Quando eu terminar esse exercício, eu cheguei na álgebra simbólica, ó, não a língua portuguesa, aqui, ó, só usa símbolos. Ai, professor, vai dar um trabalhão. Não vai, não. Fiquem tranquilas que não vai, não. Sim, vocês me entregarão esta atividade. É para terminar, com passo a passo, para se levar todos para outra margem do rio. Isso permitirá que não só vocês trabalhem com vários tipos de linguagem, como trabalhem com a matemática. Vou trabalhar com esse joguinho em sala de aula. Professor, não dá para deixar só os alunos jogando infinitamente? Não. Se a atividade com esse joguinho não terminar num algoritmo, o aluno não sabe resolver. Então, atenção, ó. Outro problema de quando utilizamos os recursos aos jogos para trabalhar com matemática. Vários educadores acabam resumindo o joguinho pelo joguinho. Então deixa a criança jogando, porque só o joguinho desenvolve o raciocínio. Não é assim que funciona. Um joguinho, uma atividade lúdica, qualquer coisa que vocês passem para uma brincadeira, qualquer coisa que vocês passem nesse sentido para a criança, deve ter intenção e intencionalidade. Você passa para a criança com a intenção de que ele obtenha uma habilidade e uma competência. Esse joguinho, depois que resolver, ele tem que conseguir pronunciar os passos. Quando vocês estiverem numa sala de aula, o legal é colocar o aluno que já aprendeu com o aluno que não acha que não está conseguindo de maneira nenhuma. Porque você também conseguirá medir se o aluno que diz que sabe fazer, se já conseguiu, se ele consegue reproduzir aquilo. A matemática é um ramo da ciência que trabalha com generalizações. Se eu venho fazendo um monte de vezes e consigo aleatoriamente na sorte, bacana, isso por si só já é legal. Se eu consigo fazer, reproduzir e percebo que existe nesse joguinho um padrão, qual é um dos padrões desse joguinho? Por último sempre sobrará o policial e o bandido numa das margens. Se você percebeu isso, que existem vários padrões para a resolução desse joguinho, não só desse, como de vários outros que mostrei para vocês na sequência, aí nós estamos falando de matemática. Aí o processo de ensino e aprendizagem parou por aqui, o aluno sabe fazer, ele sabe contar para os outros como é que resolve,
Não, galera. Ele tem que colocar o algoritmo dele no papel, ó. Aí vamos lá, professor, não estou conseguindo fazer porque tenho problemas com informática. Primeiro, galera, os problemas com informática eu também ajudarei vocês aqui. Compartilhem conosco os seus problemas. Não é problema só de vocês. Deve ter mais um monte de gente com problema de informática. Só em última hipótese, valendo menos ponto para essa atividade, eu permitirei que vocês façam no papel. No papel ficaria assim, ó. Policial P ladrão. Levo policial e ladrão. Aí vai ficar policial e ladrão do outro lado. Aí tem que atribuir uma letra do alfabeto para cada um dos 8. Depois, ó, já tenho policial e ladrão. Fico ladrão, levo de volta o policial. Olha, tá ficando bem matemático, ó. Depois, policial, menino 1. Levo para lá. Lá já tem o ladrão. E aí eu vou completando. Depois ficará lá PM1L. Volta de lado, volta para lá PL. E vem fazendo assim no papel. Valerá o mesmo ponto para quem fez assim? Não. Levem para as crianças com informática também. Alfabetização e letramento musical. Oh, mas hoje está difícil, hein? Alfabetização e letramento digital também é importantíssimo. Então, estimulem os alunos de vocês a fazer no computador. Sim, gente, o papel será aposentado. É que nós nascemos uma parte de nós nasceu no século passado e a gente acostumou com papel. A gente fica achando que no papel é sempre mais fácil. Não é não, gente. Aqui, ó, no computador. E faço o algoritmo bem bonitinho. Na próxima aula nós testaremos. Isso é matemática, pessoal. Isso é matemática, gente. Isso é matemática. Isso é ensinar matemática. Isso é trabalhar com procedimental, que eu estou fazendo aqui é o procedimento. Isso é trabalhar com atitudinal. Os alunos adoram jogar esse joguinho, vão criar afetividade por ele. Isso é procedimental porque estou usando os operadores booleanos. Isso está desenvolvendo um raciocínio lógico, conforme manda a BNCC. Além disso, estou sendo multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar. Por quê? Porque vou contar a história do joguinho, vou explicar aos meus alunos que esse joguinho foi utilizado até o final dos anos 80 pelos orientais para se fazer teste de QI. Quanto mais rápido você resolver esse joguinho, maior era o QI dele. Hoje não utilizamos mais o teste de QI. QI é sigla para quantificação intelectual, quociente intelectual. Não utilizamos mais o teste de QI, tá, gente? Mas era utilizado como teste de QI. Quem quiser se aprofundar mais, explica por que o bandido aqui é uma criança. Não existe menoridade penal e nem maioridade penal na China. Então, sim, na China as crianças podem ser presas. Quem quiser contar isso para os alunos, desde que perceba que eles já têm maturidade para entender. E assim sucessivamente, tá? Sim, os pais na China, até os anos 70, não podiam andar com as filhas pela rua, nem pegar ônibus para sair com as filhas, tinha que ser as mulheres. Por isso que esse joguinho foi criado nesse sentido. As mães também não poderiam andar com os filhos na rua. Então, se o filho ficasse doente, quem tinha que levar o filho ao médico era o homem. Era lei, existiam leis que proibiam isso. Então, quem quiser ser mais multidisciplinar que eu ainda, trabalha tudo isso. Então, tá vendo? Um joguinho, ó, tá sendo interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. Estou trabalhando com álgebra retórica, álgebra sincopada, álgebra retórica, álgebra sincopada, álgebra simbólica. Estou estimulando o raciocínio lógico conforme pede BNCC e PCN. Estou trabalhando com a parte atitudinal. Estou criando afetividade no meu aluno pela matemática. E sim, ao final, quando conseguir, elogie muito. É simples para nós do curso superior. Para a criança isso não é tão simples assim, mas olha a quantidade de conhecimentos e de conceitos aqui envolvidos. E aqui, com esse joguinho, eu espero ter conseguido com vocês o meu objetivo inicial, porque eu vou falar de álgebra e na sequência já vou falar sobre resolução de problemas. Quem tiver mais curiosidade, vem aqui no Google e coloca, ó,
operadores booleanos. Aí vocês verão todos os operadores booleanos. Olha lá que bom para vocês de nível superior também. Ó. And or not. Ó. E, ou, não e sim também é um operador booleano. Ó. Vocês verão que a matemática não vive só dos 4 símbolos que vocês conhecem não, que é o mais, menos, vezes e divisão. Existem os operadores booleanos, operadores algébricos booleanos, operadores probabilísticos, operadores estatísticos. A matemática vai para muito além do que vocês imaginam. É por isso que ela é cheirosa, linda, maravilhosa, crocante, vitaminada e com lactobacilos vivos. Ela não se encerra onde vocês imaginam. Aqui vocês trabalharão com isso, dos operadores booleanos, e isso que nós estamos fazendo é conhecido como isso, exatamente isso que vocês farão aqui. Ó. Nós estamos fazendo, não, vocês terminarão aqui. Ó. É conhecido como algoritmo, e agora a gente pode colocar ó, algoritmo algébrico. Olha o título que vocês colocarão. Algoritmo algébrico para resolução de problemas. Aí você vai jogar o joguinho de novo daqui a 3 anos. Poxa, não lembro mais. Para isso o ser humano inventou uma coisa muito legal chamada registro. Você tem registrado, você vem aqui olhar, ah, tá. Primeiro eu mando o policial e o bandido, depois eu trago o policial de volta, depois eu mando o policial e o menino, o bandido tá lá sozinho, eles vão ficar os 3 juntos, depois eu volto com... Ah, entendi, aí você consegue fazer. De novo. Essa é a atividade de vocês. Sim, daqui a pouco falarei mais sobre quais atividades vocês terão de me enviar. O envio das atividades será até o dia 30. Essa é uma delas, é para fazer preferencialmente hoje, pessoal. Galerinha, por favor, dúvidas? Professor, eu tenho. Pois não. Como que eu vou tirar? Eu perdi a parte de como eu vou tirar essa imagem. É do jogo, não é? Sim. Como que eu vou tirar direto do jogo? Tipo. Vou mostrar de novo aqui, tá, Vitória? Acho que mostrando é melhor do que só falando, né? Sim. Não só do jogo, tá, Vitória? Eu vou generalizar, ó. Vou pegar essa tela aqui que está aparecendo vocês e vou colocar lá no Paint, não só do jogo, ó. Vou pegar essa tela. Tem uma tecla no computador chamada, todos os computadores do mundo têm, porque o teclado é quase universal. Tem uma tecla chamada Print Screen. O que essa tecla faz? Ela tira uma foto da tela do computador. Deixa eu ver se tem dúvida lá no chat. Bom, vocês verem tudo que eu estou fazendo aqui. Ó, vou pegar essa tela e vou printá-la. Vou tirar uma foto dela. Aperta a tecla Print. O que o computador fará? Nada, mas ele já pegou essa imagem e tirou uma foto dela e deixou guardado num lugar secreto do computador chamado área de transferência. No momento em que você apertou Print, isso já está lá. Como é que eu faço para passar essa imagem aqui para outro aplicativo? Eu sempre aconselho que use um aplicativo que trabalha com imagem. No caso aqui o Paint, ó. Vou colar aqui, ó. Olha lá, ó. Essa não é a tela da aula de vocês. Essa é uma foto, ó, da tela da aula de vocês. Ó. Tanto que por baixo está o joguinho que eu já tinha copiado antes, ó. Vou voltar aqui e abrir um Paint em branco, ó, para você ver. Fica melhor também. Ó. Essa aqui é a tela da sala de aula? Não, é uma foto dela, ó. Que bacaninha, ó. Aí vamos supor que eu queira cortar aqui uma parte. Por que coloquei no Paint? Vamos supor que eu queira cortar aqui, deixa eu ver. Quero cortar só essa parte aqui para colocar de repente no arquivo do Word, ó. Vem aqui em início, selecionar, ele já vai estar aqui, ó. Seleciono um retângulo aqui, ó, pegar só essa parte. Eu vou colocar lá no PowerPoint, ó. Aperto Ctrl C tecla de atalho para copiar. Vou para o outro aplicativo que eu quero, ó, PowerPoint aqui, ó. Vou colocar na imagem da nossa aula aqui, ó. Ah lá, que bonitinho. Com o joguinho, você fará exatamente... Olha lá, vocês estão lá no PowerPoint, ó, que bonitinho. Com o joguinho, vocês farão exatamente do mesmo jeito, ó. Tô lá na tela, tô lá eu na tela do meu joguinho, ó. Aperto Print, aí eu vou lá no Paint, ó.
Claro que eu vou pegar um pente em branco, né? Essa não é a tela de vocês, essa é uma foto da tela em que vocês aparecem. Cola a imagem do joguinho. Tá aqui colado. Aí eu vou recortando. Dica, tá? Fica mais rápido. Já recorta todo mundo. Ó, vou recortar o homem ali, ó. Eu selecionei com esse retângulo, aperto Ctrl C, que é copiar, C de casa. Coloco aqui, ó. Então a dica aqui para ganhar tempo é já copiar todos os personagens do jogo e colocando aqui, ó. Depois eu só venho montando o algoritmo. Já coloco aqui. Fica mais rápido. Mas entendeu agora, Vitória? Ficou mais claro? Sim, entendi. Aí, por exemplo, para ficar mais fácil da gente saber quem vai, quem volta, a gente pode jogar o jogo e colocar de acordo com o jogo? Perfeito, Vitória. Só vou mudar aí o verbo que você usou. A gente pode jogar o jogo? Não. Não é que vocês podem jogar o jogo. Vocês jogarão o jogo uma quantidade de vezes suficientes para que vocês já consigam falar a técnica de resolução do jogo. Aí nós estaremos na álgebra retórica. Eu já consigo falar. Então eu consigo olhar aqui, ó, o joguinho. Vou buscar uma volta ali. Não dá para volta porque senão a mãe vai ficar sozinha com o menino, ó. Mas vou reiniciar o jogo aqui. Vamos lá. Vocês jogarão uma quantidade de vezes suficientes para que eu consiga memorizar e falar, ó, álgebra retórica, como que eu jogo o jogo. Então, por exemplo, se sentarem com alguém leigo, vocês conseguem para eles rapidinho. Ó. Aí eu sei o algoritmo. Padrão e policial. Volta policial. Leva o policial e, sei lá, uma menina. Tem vários jeitos de fazer, tá? Não tem só um. Esse jogo só tem um padrão, o último a ser levado tem que ser o policial sempre. Ah, a menina e a mulher. Ó, eu consigo falar, ó, agora volta a mulher. Manda a mulher e o homem. Manda o homem lá buscar um dos meninos, ó. Manda a mulher e o homem, porque a mulher não pode ficar sozinha com o menino, ó. Manda o homem e o menino. Não pode, o homem vai ficar sozinho com a menina aqui, ó. Tá vendo? Aqui já começa a dar uma travadinha, tem que ficar atento na resolução. Mas bem atento na resolução. Aqui é a hora que o joguinho começa a ficar interessante, ó. Se eu não pensar bem antes de resolver, aqui já começa a travar. Mas perceba, Vitória, ó, vocês jogarão uma quantidade de vezes suficientes para que vocês consigam primeiro falar o algoritmo. E sim, à medida em que aprendeu a fazer, tenta de novo e pronuncia em voz alta. Não fica com vergonha dos outros, não. Ó. Mulher e homem, mando. Ó, vou trazer o homem e o menino de volta. E assim vai, ó. Policial e bandido. Ó. Até que você consiga executar o jogo, ó. Aqui eu já estou terminando, ó. Pronuncia, tá? Ó o que eu falei, ó. Sempre o último passo do jogo, ó. Isso é um padrão do jogo, ó. No último passo eu terei policial. Não dá para resolver de outra forma, ó. Eu terei o policial e o bandido e todo mundo do outro lado, ó. Então, aprenda a pronunciar a resolução do jogo. Quem quiser fazer um teste, um experimento mesmo, não dá para chamar de científico porque não tem metodologia. Pega uma criança com mais de 8 anos e mostra esse joguinho e incentiva ele a jogar para vocês verem. A criançada adora, gente, joga muito, muito mesmo, joga bastante. Ele só para de jogar quando ele percebe que perdeu a graça, ficou tão fácil que ele consegue fazer rapidinho, que nem relativamente rápido que eu fiz aqui com vocês. Tem crianças que são mais rápidas do que eu. Mas por quê? Porque eu fiz sem consultar o algoritmo. Quando a gente tiver o algoritmo aqui, ó, nós conseguiremos fazer seguindo todo o algoritmo. Quando você termina isso, quando um aluno termina o algoritmo, criou o próprio algoritmo dele,
Legal, aí ele aprendeu. E detalhe, o jogo, a forma de resolução não sai mais da cabeça dele. Então, respondendo a sua pergunta, Vitória, vocês podem jogar, né? Podem jogar, vocês terão que jogar para fazer o algoritmo. Vocês só levarão jogos para os alunos de vocês que vocês jogarem primeiro. Aproveitem o tempo de faculdade, o tempo de aula para jogar, gente. Atenção, se vocês levarem jogos ou brincadeiras ou qualquer tipo de atividade lúdica que vocês não fizeram antes, vocês serão mal sucedidos na função de vocês, que é educar. Então joguem primeiro. Gostaria tanto que vocês tivessem alguns tipos de experiências com isso. Se você não joga e tenta levar para o aluno, vamos lá. Ó. Uma das reações possíveis durante o método de resolução desse jogo. Aluno, criança, isso você já sabe mais do que eu, pegando a psicologia desenvolvimentista, pedagogia do desenvolvimento cognitivo. Ela diz o seguinte, ó, um aluno nessa fase passa, uma criança nos primeiros anos de vida, ela passa por algumas fases interessantes. Uma é do egocentrismo. Ela só perde o egocentrismo por volta dos 9 anos de idade, gente. Então, por exemplo, você pegou uma criança que está no período egocêntrico. O que acontece? Ela vai tentar ela tentará fazer isso por no máximo 3 vezes. Se ela não conseguir, sabe o que a criança vai dizer? É impossível. E ela diz mesmo, não dá para fazer. Professor ou professora, ou tio ou tia, o jogo que o senhor me passou não tem solução. Não dá para fazer, é impossível. Se você não resolve para que ela veja que é possível, ela tem certeza de que é impossível. Ou mais, ela diz, nem o professor sabe e está passando para mim ensinar o que é impossível. Então vamos lá com a criança e façam. Para isso vocês terão que jogar bastante. Não só esse, qualquer tipo de jogo ou atividade que vocês forem passar com as crianças de vocês. Façam primeiro. Ó, já errei aqui porque a mulher ficou sozinha, também falando e fazendo ao mesmo tempo. Então façam. Tá? Na sequência eu vou mostrar um outro para vocês, para também trabalharmos com resolução de problemas. Por enquanto é só esse, mas façam, gente. Tudo que vocês levarão ao aluno, principalmente na parte que refere-se a brincadeiras, a jogos, ou seja, utilização do lúdico no processo de ensino e aprendizagem de qualquer experiência, é obrigação do professor fazer primeiro. Tá? Lembrando, o aluno é egocêntrico. Se ele não faz é porque é impossível, se ele não consegue, ninguém consegue, se ele não sabe, ninguém sabe, se é difícil para ele, é difícil para todo mundo, porque a régua para medir o mundo é a régua dele. Ele é o centro do universo, o nome disso é egocentrismo. Então você tem que fazer até para desconstrução do egocentrismo. Depois o aluno só vai perdendo o egocentrismo quando ele percebe que outros na sala conseguiram fazer e ele não. Você, professor, faz também, ele ainda fica assim, ó. Ah, mas você conseguiu porque é professor. O professor é muito mais fácil. Não, não é não. Esse jogo é pensado para criança, não para no meu caso que sou um professor. No meu caso que sou professor, tem outros que eu mostrei para vocês, como Torre de Hanoi e vários outros. Isso é pensado para criança, gente, não é para adulto não. Tanto que esse teste de QI é aplicado na China em crianças até 8 anos para determinar, inclusive, classificação etária de séries escolares. Então esse joguinho é muito legal. E sim, a criança quando começa a conseguir, ela gosta. Só que vocês farão primeiro. Porque vocês também não levarão para a sala de aula se vocês o fizerem. Façam. Criem o algoritmo de resolução, o algoritmo algébrico aqui para resolução de problemas. Vou passar o intervalinho de vocês. Depois do intervalinho, nós falaremos só de resolução de problemas. Resolução de problemas, passos para as resoluções de problemas, o que é um problema de fato, o que não é um problema, passos para a resolução como técnicas de resolução de problemas. E aí, falando sobre técnicas de resolução de problema, nós estamos quase terminando todo o nosso conteúdo programático para fundamentos e práticas do ensino da matemática. E aí no dia 30 nós faremos só a revisão. Intervalinho, gente, 20 minutos de intervalo? Pode ser? Pode. Então até daqui a pouco, galerinha.
está a impressora? Não.